Boa tarde, sejam bem-vindos ao ResCast. Eu sou a Wanda Roberto, terapeuta e mentora motivacional. Eu sou a Filipa Barbosa, sou coach e mentora de mulheres. E estamos aqui a apresentar-vos o ResCast e o episódio de hoje é o episódio número 2, em que vamos falar acerca da solidão nos relacionamentos tóxicos e abusivos. E então, meu amor, normalmente, como é que esta solidão, este isolamento, porque também passa pelo isolamento, como é que as coisas aconteceram contigo? Então, a solidão e o isolamento, eu costumo dizer que são grandes amigos do agressor. Já faz parte, são ali o braço direito dele, porque a solidão e o isolamento é o que também nos permite ficar por ali. Como é que veio? Depois do encantamento e de toda essa fase, quando ele começa a dizer que não gosta muito da minha amiga, ou que não gosta muito de um familiar meu, ou quando ele começa a querer mais para o mundo dele, a absorver mais ali, para ficarmos ali só os dois, começa então as pessoas a desaparecer. Muitas delas porque as afastei, não sei se foi assim contigo também, outras porque simplesmente se afastaram porque depois começa a haver aquele mau ambiente, aquele mal-estar, sentem que ele não gosta dessas pessoas e as pessoas acabam também por se afastar. E como eu, no meu caso, não fiz nenhum trajeto para elas ficarem, permanecerem na minha vida, elas acabaram por sair, com o seu direito, claro, acabaram por sair e outras pessoas eu mesmo afastei. Então foi assim que eu fui criando o meu isolamento, mas claro, sempre ali softamente induzida por ele. No meu caso foi assim, não sei quando é que começaste a sentir sozinha, no meu caso foi um dia eu olhar e ver que afinal já não tinha ninguém, porque eu tinha afastado as pessoas ou houve pessoas que se afastaram. Não sei como é que foi contigo, quando é que olhaste e viste que afinal eras mais só tu e ele? Olha, no meu caso, por acaso, mesmo assim, eu ainda consegui manter, lá está, aquelas amizades que eram mesmo mais fortes, mais verdadeiras e que no fundo também sempre se mantiveram ali no nosso próprio núcleo, estás a perceber? Nunca se afastaram, sempre se mantiveram. E sempre foram pessoas que eu sabia que tinha ali, e sempre me apoiaram e sempre me deram a mão em tudo. No entanto, por exemplo, com uma das minhas melhores amigas, que já vamos fazer, não tarda muito, já vamos cumprir os 30 anos, as 3 décadas de amizade, é a minha melhor amiga mais antiga, tivemos muitos meses sem nos falar, porque houve uma ruptura precisamente por causa deste relacionamento, porque foi uma fase em que eu decidi deixá-lo, e mais uma vez, entretanto, voltei. E ela aí virou-me costas mesmo danada comigo e que não compreendia e acho que só não me deu uma tarefa brutal porque não dava, porque ela passou-se mesmo e tivemos uns bons meses mesmo, bastante tempo sem nos falarmos. No entanto, com outras pessoas que eram, pessoas amigas, mas amizades mais recentes, mas que de alguma forma eram pessoas com conhecimento de causa, pessoas mais vividas, pessoas com um olhar mais atento e que se apercebiam das coisas, ele conseguiu arranjar maneira e intrigas para conseguir afastar-me dessas pessoas, para me levar a mim própria a afastar-me daquelas pessoas. Arranjava histórias que aquela pessoa tinha-lhe feito isto, ou que aquela pessoa era assim, que aquela pessoa não prestava, e eu, de certa forma, depois, por medo que essa pessoa realmente fosse uma má influência, acabava por me afastar. No entanto, depois, mais tarde, acabei por me aperceber que essas mesmas pessoas eram precisamente aquelas pessoas que mais rapidamente me poderiam ter aberto os olhos e me ter dito, tem atenção. Não é que eu não os tivesse. Claro. Eu tive muitas pessoas a dizerem-me isso, mas eu acho que nós ficamos assim, não é? E é isso mesmo, no fundo, que eu acho que eles querem, não é? Eles viram-te contra as pessoas que são perigos para eles. Quanto maior for o isolamento, mais força eles têm. E isso que falaste da tua amiga é muito comum. Também tive pessoas assim, porque eu também voltei para o agressor e tive pessoas que me viraram as costas exatamente por causa disso. Então é o que eu costumo falar nas minhas publicações e falo muitas vezes também. É isso, é quando nós queremos ajudar realmente uma mulher vítima de violência doméstica, se ela voltar para o agressor, é claro que não concordamos, é claro que até podemos não entender o porquê que ela está a reagir dessa maneira e porquê que está a voltar, se ela já conseguiu sair, porquê que se vai enfiar lá outra vez.
mas isso só não devemos julgar, devemos ser empáticos, devemos, ok, tu voltaste, até mesmo que ela se afaste, mas só dizer, eu estou aqui, e quando precisares de mim, eu vou estar sempre aqui. Tá, é um bocadinho injusto, talvez seja, mas quando tu tens o intuito de ajudar, se a pessoa é realmente importante para ti, se és uma amiga, não te deves afastar, ela faz o que quer, ou ela é que se quer meter ali. Não, ok, tudo bem, ela voltou, só mostra-lhe só que continuas ali, porque ela vai precisar de ti outra vez, sem dúvida alguma. Isso é muito importante, o não julgamento e a empatia, porque nós não conseguimos sentir o que as outras pessoas sentem, nem o que vai, pelo menos no meu caso, eu voltei, porque eu pensei que era ali o meu lugar, eu pensei sinceramente que era ali que eu deveria ficar, porque era o que me fazia sentido. Claro que era uma ideia distorcida, claro que não o devia ter feito, e que às vezes, quanto mais nos dizem, afasta-te, parece que mais a gente ali luta contra a maré, mas depois também há um trabalho da parte deles, não é? Para voltarmos. Há um trabalho intenso que também não deve ser ignorado, não é? Há ali um trabalho deles nos dizerem o que nós precisamos de ouvir e daquela esperança que aquilo funcione realmente e daquela ideia que nós temos, que construímos ali. E é importante não virar as costas, ok, ela voltou para o agressor, mas então tudo bem, foi a tua escolha, eu acho que vai correr mal, mas eu estou aqui quando precisares de mim outra vez porque tu vais precisar. Acho que isso também é uma mensagem que devemos deixar para quem, o que é que eu posso fazer? Às vezes não podemos fazer grande coisa para ajudar, é só dizer estou aqui. Mas essa pessoa saber que se durante a noite precisar de alguém ou se uma tarde é precisar de ligar e dizer, olha, eu tenho que sair daqui ou eu preciso sair daqui por algum tempo, saber que pode ligar para o teu número, porque o que é que acontecia muito comigo nessa fase do isolamento? Eu não tinha ninguém para quem ligar. Eu não sabia quem é que havia de ligar, porque lá está, porque muitas pessoas se afastaram porque eu voltei, exato, também foi uma das razões. Por exemplo, os meus avós maternos cortaram-me as relações completas, porque eles não entendiam esta minha vida. Pronto, então cortaram as relações completamente. Para eles eu nunca poderia ligar, no entanto eles criaram-me. E eu acredito que eles gostem muito de mim e que me amem muito, sem dúvida. Mas nessa altura, eles não entendendo a minha decisão, né, primeiro de sair de casa e depois de voltar para uma relação destas, eles simplesmente deixaram de falar comigo porque ficaram zangados comigo. E isso o que é que me fez? Um isolamento. Eu tinha números guardados e camuflados no trabalho e cheguei a ter um segundo telefone no trabalho também, com números de emergência, de instituições, que nunca cheguei a ligar porque nunca tive coragem. Mas eu não tinha um número de alguém que eu soubesse, não. Se me acontecer o que acontecer, eu posso ligar para esta pessoa, porque eu vou ter ou uma palavra, que às vezes é o que é preciso, ou um ouvido, uma palavra, um abraço. Um ombro amigo, vezes, sim. Exatamente. É verdade. Esta minha amiga que eu te estava a dizer que se chateou comigo, houve uma situação, já não me recordo muito bem o que é que aconteceu, sinceramente, lá está, eu dito delete que nós fazemos, não é? Para não guardarmos cá tudo no disco, mas eu lembro-me que houve uma situação qualquer que eu me chateei um dia com ele e fui para a casa dela, portanto, casa dela com os pais dela, não é? Porque ela ainda vivia com os pais na altura, éramos ainda muito miúdas, e lembro-me inclusive que a mãe já estava a preparar uma cama para mim e tudo, e ele mesmo assim, ele foi-me lá buscar, ele não descansou e tanto me algou, foi mesmo pica-miolos, teve e foi-me lá buscar. E eu acabei mesmo por me ir embora. E elas ficaram super preocupadas o resto da noite, não é? Portanto, depois ainda acaba por se dar estes casos, é que nós acabamos por envolver as pessoas indiretamente e elas dão-nos a mão e nós acabamos por ser parvas no fundo e ir atrás mais uma vez, mas lá está, aquilo que tu estavas a dizer e que é a realidade, é que eles têm a sua forma, não é, de também levar-nos a isso, e é aquilo que eu chamo uma mar doce que eles têm, é uma mar doce dos gabirus, que estão ali e sabem o que é que nos vão dizer e sabem como é que hão de nos dar a volta, como é que hão de conseguir chegar ao nosso ponto mais frágil para conseguir chamar-nos outra vez de volta a eles. Portanto, eles sabem, lá está o dito guião que a gente tanto tem vindo a falar, eles sabem como é que nos vão dar aquela volta, eles sabem como é que nos vão puxar para eles. E nós é que não nos apercebemos dessas coisas e tudo aquilo que vamos fazendo acaba de ser, de certa forma, sempre inconsciente. Já estamos ali tão enredadas. Até porque depois
mais para a frente na relação, o isolamento vinha também com as palavras que ele sempre me disse: não vais ser ninguém sem mim, tu sem mim não és nada, nunca vais encontrar mais ninguém. Então esse isolamento, quando eu não estava com ele, essas palavras continuavam a ecoar na minha cabeça. O que é que eu vou fazer sem ele? O que é que eu vou fazer sem a minha família? O que é que vai ser de mim? Ok, agora alguém ajuda, mas e depois o que é que eu vou fazer da minha vida? Não conseguimos ver uma saída. Ela existe, mas naquela altura nós não conseguimos ver. Não, E as pessoas, pode ser injusto, podem sentir que é ingrato, é injusto, mas é assim que tem que ser. As pessoas têm que estar dispostas a ajudar e a entender, a pôr-se no lugar do outro. Porque se for um pai, uma mãe, às vezes é difícil. Como é que, eu não sei, se a minha filha fosse vítima, se uma das minhas filhas fosse vítima, o que é que eu ia sentir? E acredito que não foi fácil para a minha mãe sentir que eu era uma vítima de violência doméstica. Acredito que também há ali uma dualidade de sentimentos. É legítimo, mas a sociedade precisa estar predisposta mais a perdoar as vítimas, porque o que eu acho que eles fazem é julgam as vítimas. E não deve ser julgar as vítimas, exato. há um bocado de incompreensão, é um bocado a parte da incompreensão, não compreendem no fundo, porque nós estamos completamente emaranhadas num medo tal, porque mesmo quando vemos uma luzinha de escapatória possível, a gente até tenta, lá está, a gente às vezes até sai, mas depois acabávamos por voltar, e pelo menos no meu caso, era o medo, lá está, daquilo que ele já me tinha dito anteriormente, tudo aquilo que já tinha trabalhado cá dentro, e eu no meu caso era o medo de não conseguir sozinha financeiramente, eu no meu caso era tudo passava pela parte financeira de medo, tu não vais conseguir e tu precisas de mim, tu só comigo é que consegues, era tudo assim, então acaba por ser aquele medo que tu ficas ali naquela bolha e que, mas eu tenho que voltar, porque como é que eu me vou safar? Mas como é que eu vou fazer? Com o ordenado que eu ganho, como é que eu vou comer? E acaba por ser aqui toda uma parte que as pessoas não têm este tipo de compreensão, às vezes o nosso porquê. E às vezes é só isso, é darem precisamente dizer assim, ok, tu é que sabes, mas eu estou aqui quando tu precisares. Mas Exato. as pessoas é mais fácil porque, graças a Deus, elas não passam por isso, não é? E como também nunca passaram, também não têm a capacidade de compreender e colocar-se na pele do outro. Sim, sem dúvida. Até porque eu por acaso, já tinha feito esta comparação há algum tempo e agora volto-me a lembrar, eu considero a nossa dependência uma dependência. A nossa relação é uma dependência, é um vício. E tal como se for um vício da droga, um vício qualquer, um vício do álcool, é preciso um caminho para conseguirmos sair. Porque ninguém diz, vou deixar o álcool e passado 2 dias já deixou de beber. Exatamente. Não é? As pessoas andam anos e anos em terapia e continuam o caminho, mas faz ali um caminho longo, que é necessário. A droga é a mesma coisa. E aquilo não é mais que uma droga para nós. É verdade. Porque aquilo está-nos a matar, mas nós dependemos daquilo. Dependemos daquela pessoa, daquela relação. E isso que estavas a falar de dependência económica, às vezes, muitas vezes essas desculpas que nós damos a nós próprias. Porque se um dia ele, por acaso, eu estou num programa e a terapeuta diz muito, se um dia ele te deixasse, porque a gente nunca tem isso na cabeça, a gente tem o que é que vamos ser, e se um dia ele for-se embora? E se um dia ele nos deixar, a gente não vai ter que continuar a viver? A gente tem que continuar a viver, e a gente vai continuar a viver. Por isso, é um bocadinho também as desculpas que nós vamos dando ao longo da relação. E agora vou ter uma filha sem pai, e agora não tenho, como é que eu vou sustentar a minha filha sem a ajuda dele? Eu também punha essas mensagens no meu cérebro, porque era uma desculpa, era uma razão para eu não sair, para não me ir embora. Exatamente. E no fim da minha relação, um pouco antes de terminar, eu já nem sequer trabalhava, eu é que sustentava a minha filha, ele era mais um filho que eu tinha ali. Então, isso era uma desculpa da minha cabeça, o meu cérebro, uma desculpa para continuar ali, mas aquilo não é mais que um vício. Então, se as pessoas ajudam, acompanham, quando alguém tem que deixar um vício do álcool, por exemplo, porque é que a sociedade não faz esse acompanhamento e essa ajuda também com as mulheres vítimas de violência doméstica? Porque é que julgam as mulheres vítimas de violência doméstica? Porque é que há casas de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e não há, então, para os agressores, metê-los lá todos numa casa e dar-lhes terapia e a mulher continuar a fazer a sua vidinha normal? Em vez de isolarem
a vítima mandou para outra cidade, para uma casa sem ninguém perto, não pode dizer onde mora, não pode dizer nada, não pode telefonar a ninguém, não pode, para estar em segurança, e ele continua em casa com a pulseira eletrónica. Exatamente. É estranha esta sociedade. Então, nós que a justiça pouco podemos fazer, mas se conseguirmos alertar a sociedade em geral e levá-las um bocadinho a pensar que se calhar o julgamento não tem que ser direcionado às vítimas, mas aos agressores, se calhar aí estamos a dar um passo, pronto, Um bocadinho mais à frente. Exato. E no sentido correto que deve ser realmente colocado. Eu, no meu caso, lá está, ele não me deixou porque quis, não é? Foi uma situação chegou ao ponto de cometer um crime tão grave, tão grave, tão grave, que foi detido e lá está, olha, de repente eu fiquei assim. Exato. E agora? Exato. O que é que eu faço à minha vida? Como é que vai ser? Estás a ver? Então foi mesmo aquele arrancar tapete debaixo dos pés e que não tomei eu as rédeas da minha vida quando devia ter feito e obrigatoriamente a vida encarregou-se disso. Então vamos embora. É isto que tu precisas, então tapete debaixo dos pés e agora vais ter que te orientar de por onde der. E orientei. E muito melhor do que estava, porque lá está, eu naquela altura também já era eu que sustentava a maioria das coisas, estava já com rendas em atraso, porque como é óbvio eu não tinha ordenado que chegasse a todo o lado, tinha rendas em atraso, estava com dívida já até à Segurança Social na altura, porque tinha aberto a atividade há pouco tempo, tive aquele ano de isenção, estava na altura de começar a pagar, não tive dinheiro para pagar à Segurança Social, da TV Cabo, então, nem se fala o que é que ficou por pagar. Uma das heranças que ele me deixou foram dívidas, sem dúvida. Pois, as minhas também. Bem-vindo ao clube. Nós estamos mesmo muito bem uma para a outra, amor. É uma cena incrível, realmente. Sem dúvida porque alguma. Olha, todo o dinheiro de tudo, desde a pensão de alimentos do meu filho até às dívidas que eu andei a pagar por ele, já dava quase entrada para uma casa, meu. É uma cena impressionante. É uma cena impressionante. Sim. Eu acho que, pronto, a mensagem fundamental desse isolamento lá está, é a sociedade, nem é tanto para as vítimas, é mais a sociedade mesmo, compreender um bocadinho mais o nosso lado. Em relação às vítimas, é tentar realmente criar um grupo ali, um núcleo que saiba que possa ligar a qualquer hora, ou que possa mandar uma mensagem, que possa para ali quebrar um bocadinho aquele isolamento, porque no fundo é isso que é o melhor amigo acaba por ser o melhor amigo dos agressores, porque uma vítima isolada é uma vítima indefesa, é que não houve outras opiniões, vive naquelas palavras que ele nos diz. Eu acho que é um bocadinho por aí. Queria dizer mais qualquer coisa, mas agora não me estou a recordar, pode ser que depois entretanto me volta a ideia. Sim, mas é isso, depois quando uma pessoa se isola e vive só naquele mundo, também não conhece outras realidades, mas por isso eu acho importante nós estarmos aqui a falar sobre isto, porque com certeza há mais mulheres nesta situação que passaram por isto e que é possível, sim, é possível quebrarmos a vida depois deste isolamento, a vida depois dessa solidão. Podemos não recuperar as mesmas pessoas que tínhamos antes, mas vamos recuperar algumas e vamos criar amizades novas, relações novas, apoios, dá para fazer, porque se ele um dia nos deixar, por exemplo, eu também fui traída nessa relação, mas ele nunca me deixou, porque eu ali era, pronto, a casa, sítio seguro, mas se um dia ele fosse embora, eu também teria que ter feito isso que tu fizeste. Acabei por ser eu a fazer, porque, pronto, quando descobri a segunda gravidez, tomei essa decisão de sair. Também foi aí a vida a dizer-me, olha, desculpa lá, mas o que é que estás aqui a fazer? O que é que ainda estás aqui a fazer? Porque isto não está a funcionar. Como é que vais agora criar mais uma criança nestas condições? E pronto, essa foi a minha... Há sempre alguma coisa que nos desperta. Só que nós, às vezes, nós mesmas é que damos as desculpas para não fazermos, para não agirmos. E isso acaba por ser o aliado dele. Feito. Só que eu acho que nós nem nos apercebemos dessas desculpas que nós próprios vamos dando, sabes? Eu tinha uma pessoa que me disse tanta vez, lá está devido ao meu medo financeiro, Vandita, tu consegues, tu vais conseguir até muito melhor. Porquê? Porque essa pessoa, lá está, já tinha passado precisamente pela mesma situação. Mas
já era mais velha e então já tinha outra experiência de vida. E ela disse, Vandita, filha, deixa da mão. Tu vais conseguir melhor sozinha, ouve aquilo que eu te digo, mesmo com o teu filho, tu vais conseguir melhor sozinha do que continuares com ele. Tu cada vez vais te enterrando mais. Ela fartou-se de me dizer isso. E só depois lá está, quando fui mesmo obrigada a tal, e passado uns meses eu começar a ver que realmente eu estava a conseguir, não é? Eu assim, ok, ela tinha mesmo razão, portanto, isto é possível. E então, nós sim, nós conseguimos. É difícil, é, mas eu acho que nós encontramos maneira de conseguir. Quando já estamos tão. Quando já não aguentamos mesmo mais, nós arranjamos maneira e não desculpas. E porque depois chegou um ponto que eu acho que, pelo menos este no meu caso, é a parte que eu acho mais interessante, sabes? É que além de todo o isolamento com as pessoas e tentar afastar-me de pessoas que me pudessem abrir os olhos, etc., depois para mim, depois veio o contrário. Era eu a minha necessidade de estar sozinha longe dele, mesmo Sim, ainda dentro da relação com ele. Então sim, chegou àquele ponto que por questões, mais uma vez, financeiras, teve que arranjar um trabalho à noite, estás a perceber, ao fim de semana, de sábado para domingo. Então, aquilo para mim era o meu momento alto da semana, aquilo para mim era o meu momento sim, zen. Eu estava sempre a rezar para que sim, que ele fosse trabalhar, que fosse chamado para ir trabalhar, que era para eu poder estar em casa, sozinha, com o meu filho, na paz do Senhor. E sim, então aqueles momentos para mim tornaram-se tão importantes, sabes? Porque eu própria já tinha necessidade daquela solidão, não é? sim, Porque da era um paz, bebê de meses, não é? Daquela paz, de não sim, estar num ambiente com discussões, de exato. gritos, de E ao fim e ao arremesso de cabo, coisas, quando nós saímos, quando nós conseguimos sair, é isso que nós encontramos, é a paz. é paz. Só que É, nós não temos essa noção. E o não, silêncio acaba por ser o silêncio na nossa vida, os momentos sozinhos ou com os nossos filhos, que sem gritos, sem discussões, sem onde é que ele está, o que é que vai acontecer a seguir, a paz, de nos conseguirmos deitar, adormecer e estamos em paz e sabemos que amanhã o dia pode ser difícil, a vida pode ser difícil, mas estás em paz. Estás contigo mesma, estás com os teus é, filhos, arranjas, não, não há trabalhos em dois, eu cheguei a trabalhar em dois sítios para pagar a AMA e a renda e essas coisas todas, mas fez. E uma coisa também, eu acho que há bocado era isso que eu queria dizer acerca do isolamento das uhum, vítimas, de nós vítimas, é não ter vergonha de voltar a pedir ajuda, de voltar a mandar uma mensagem para as pessoas. Porque às vezes se há pessoas que se afastam, há outras que também não fazem ideia que isso está a acontecer na tua vida. sim, Havia pessoas, eu depois, eu quando comecei a trabalhar no hospital, já numa parte da relação que estava já mesmo muito mal, e ninguém fazia ideia do que se passava. Eu tinha entrado ali há pouco tempo e não ia dizer às pessoas que era vítima, então ninguém sabia. Depois souberam que eu me separei e, e depois que eu que, tive uma menina, souberam assim mais ou menos ao mesmo tempo, mas eu não dizia porque eu tinha medo, lá está, eu não queria um olhar de pena, porque para mim, eu, porque o que as pessoas às vezes diziam, depois de eu ter a minha filha mais nova, era, coitadinha, duas filhas, está sozinha, não é coitadinha. não é Era coitadinho, coitadinha, era exato. quando eu estava lá atrás é que eu era coitadinha. Mas pronto, eu não queria esse olhar de pena, eu tinha vergonha, eu não queria pedir ajuda, eu não queria dizer nada a ninguém. Então o meu caminho, mesmo nessas pessoas novas que eu conheci, nenhuma delas me podia ajudar, porque eu tinha vergonha de expor essa situação e de pedir ajuda. Eu tinha vergonha de ligar a alguém da minha família outra vez e dizer: olha, estou outra vez nesta situação, preciso de ajuda. E a vergonha era um bloqueador também que não me permitia, e às vezes, se calhar, alguém me podia ajudar, não é? Eu depois fui criando novas amizades, pessoas que não faziam ideia, e depois, já passado algum tempo, se eu soubesse, eu tinha-te ajudado, tínhamos arranjado de alguma forma, se eu soubesse, mas lá está, o isolamento já era muito grande e era interno, eu já não acreditava muito que alguém me pudesse ajudar. Ajudar, Mas sim. depois, exato, mas depois quando me consegui real e as pessoas olhavam para mim, coitadinha, não é coitadinha, é que as pessoas não estavam a perceber que ali é que eu estava bem, sozinha é que eu estava bem. Que coitadinha tinha sido lá atrás, mas Lá aí eu não atrás, tive coragem de exatamente. pedir ajuda. Se eu já estava a falar era porque eu já não precisava de ajuda. Se eu já estava a seguir em frente era porque eu já estava no caminho certo.
porque eu isolei-me e não pedi ajuda nem disse nada a ninguém. Nessa altura, lá está, porque já vinha aí um caminho muito grande e muitas pessoas já me tinham virado as costas e a minha vergonha também de voltar a pedir ajuda a essas pessoas que me viraram as costas, às pessoas que eu virei as costas. E se calhar as pessoas que eu virei as costas, se tivesse pedido ajuda na altura, as pessoas tinham-me ajudado. Mas eu tinha vergonha. E a vergonha também vai ali para essa fortaleza do agressor. A vergonha e a culpa que não é um sentimento nosso. Pois não, mas vai alimentando muita coisa, infelizmente. Não nos pertence. Ele pertence a ele, a nós não nos pertence. Pertence a quem agride, a quem tem atitudes abusivas, não pertence à vítima. Como é que uma vítima pode sentir vergonha e culpa? Mas nós sentimos isso. E é isso que nos impede de sair. Exato. Sim. É isso, o tal vício que nos mantém ali. E é isso que as pessoas também precisam de entender. Porque a gente sente a culpa de estarmos ali e sentimos a vergonha de estarmos ali e isso também nos impede de sair. É um vício. E depois, além do vício, é tudo aquilo que, pelo menos no meu caso, foi depois o que me aconteceu, a repercussão que isso depois acabou por ter em mim, porque esse dito vício, tudo aquilo que foi ali sempre criado, todo aquele ambiente de discussão, porque no meu caso era muita discussão, muitos gritos, muita coisa às vezes a partirem-se, coisas a voarem, etc. E então foi depois, quando eu já estava sozinha, conseguir ser aquela pessoa que eu sempre fui no aspecto da calma e da tranquilidade, de ser sossegada, porque é assim, eu quando tenho que me passar da cabeça, eu passo-me, tenho aquele lado negro, quando me passo, eu passo-me. Mas quer dizer, não para o meu filho. Mas, no entanto, os primeiros meses foram os mais difíceis para mim, porque qualquer coisinha eu gritava logo. Sim. Eu era tudo à base do grito, até ao ponto de chegar aquele momento e dizer assim, mas porquê que eu estou a fazer isto? Eu já não tenho esta necessidade. Eu agora sou só eu e ele. Porquê que eu estou aqui aos gritos? Então acaba por passar depois tudo ali sabes, parece que passei aquilo por um passo 20 e de repente é que a consciência saiu ali. E assim, mas porquê que eu continuo a gritar? Era aquele vício já de gritar para tudo, de qualquer coisinha, era uma panela de pressão. Sempre ali prontinha a explodir. Fervilhar. Não, isto tem que parar, eu tenho que abrandar neste ponto, eu já não tenho esta necessidade, eu já não preciso disto, esta já não é a minha realidade, então deixa-me sair disto. Mas mesmo isso acaba por ser também uma das coisas que alimenta os nossos vícios, vai criando os nossos ambientes e nós ficamos sempre habituadas e viciadas naquilo. E eu, no meu caso, era também a parte do ambiente. Sim, quase que. Lá está. Por isso é que eu penso que no primeiro episódio eu referi. Na altura que eu comecei a minha relação com o meu marido, eu era um pouco tóxica. Eu hoje consigo ver, mas era a maneira que eu já estava habituada de viver. Lá está, o explodir facilmente, o ficar onde é que está, com quem é que está a falar, porque é que não quer saber onde é que eu estou, nem com quem é que eu estou a falar, porque essa era a realidade que onde eu me sentia confortável, digamos assim. Era a realidade que eu mais conhecia e que para mim aquilo é que representava a relação, não é? Quer dizer, ela tinha fugido daquilo e agora estava à espera de encontrar aquilo outra vez. Mas há mulheres que voltam que têm novas relações e que também voltam-se a relacionar com homens abusivos. E eu acho que é um bocadinho por aí também. É, porque é os casos, lá está, das mulheres que depois não fazem o processo de cura, lá está, não passam pelo acompanhamento, pelo processo, pela terapia que realmente devem ter. E aquilo que tu estás a dizer também, mais uma vez, identifico-me, porque eu também, lá está, e como eu te acabei de dizer, o meu lado negro, eu sou... É mau mesmo. E sempre foi assim. Óbvio que agora com maturidade, com o trabalhar correto, o lado negro não salta de qualquer forma, nem por qualquer coisinha mínima. Para se cá para fora é preciso mesmo muito. Mas como foi tudo trabalhado, agora está tudo porreiro. Mas tal e qual como tu naquela altura, eu também era tóxica, também era controladora, também era super ciumenta, super possessiva, porque eu já de mim já tinha aquele bocadinho, aquela percentagem. Atraí uma pessoa que automaticamente faz isso em larga escala e eu ainda mais alimento aquilo em mim. Exato. Então acaba sempre por ser o imã do
atraio e sou atraída Sim. igualmente. Sim. E quando vamos continuando a atrair mais do mesmo, mais uma vez, a tal situação de sermos viciadas naquilo, nós não temos conhecimento de outra coisa, nós não conhecemos mais nada, é só naquele ambiente que, mais uma vez, estamos como peixe na água. Então, enquanto não nos tratamos, enquanto não nos curamos dessa parte, enquanto não compreendemos o que é que está em nós para nós continuarmos sempre ali naquela bola de neve, na roda dos ratos dos relacionamentos, como eu lhe chamo, vamos continuar a atrair sempre mais do mesmo. Pode até já ser um pouco diferente, mas continuamos a atrair sempre mais do mesmo. Enquanto não trabalharmos aquilo que é certo de ser trabalhado. Continuamos sempre na mesma situação, sempre no mesmo padrão. Não passa daquilo. Porque continuamos, como não trabalhamos em nós o necessário para trabalhar a toxicidade, toda a nossa parte também mais violenta ou mais agressiva, vai continuar a ser do mesmo. E mais uma vez, é o women que atraímos e somos igualmente atraídas. Andamos sempre nesta dança. E é a nossa própria vibração. Como é a nossa própria vibração, é isso que nós emanamos. Só a partir do momento em que nos curamos, a partir do momento em que passamos por processos de terapia, que realmente começamos a resolvermos, a gerirmos o que está dentro de nós, então aí sim começamos a conseguir ter outra vibração, começamos a emanar outro tipo de vibração e assim, aí sim conseguimos atrair para nós algo bom, alguém como deve ser e alguém que vale a pena realmente ter ao nosso lado. Sim, porque quando tu mudas, a realidade à tua volta acaba por mudar também. Mudar, exatamente. Isso. Até mesmo já dentro do meu casamento, há sempre fases boas e fases más, dias complicados. Com certeza. Mas quando tu tens quando tu mudas a tua atitude, quando tu estás bem contigo mesma, contigo própria, acabas por mudar também a atitude das pessoas que estão à tua volta. Às vezes parece, isso é ilusão, mas não é mesmo assim que funciona. Não, e se tu exatamente. decides mudar, as pessoas que estão à tua volta, umas afastam-se porque não gostam dessa tua mudança ou não se identificam. Exatamente. Mas as que ficam, é seletivo, as que ficam porque têm que ficar, porque é por bem, porque se te acrescentam, porque tu acrescentas alguma coisa à vida delas. Então, quando tu mudas a tua realidade, muda também contigo. Isso é importante também. E que se a gente viver sempre ali naquela solidão, naquele isolamento, nunca vamos conseguir essa paz. Não, nunca. E até porque isso lá está, as pessoas vão muito sempre porque, ele ou ela, pronto, neste caso estamos a falar dos relacionamentos, ele não vai mudar nunca, fulano ou cicrano não vai mudar. Pois não, e nem tem que mudar, ninguém tem que mudar por ninguém, nós só nos podemos mudar a nós próprios. Claro, e sem dúvida. É isso mesmo, a partir do momento em que nós nos mudamos, em que nós nos trabalhamos, em que nós curamos o que temos para curar em nós, ou a nossa realidade ao mudar, quem está à nossa volta e que nos acompanha e que continua a acompanhar-nos, muda também automaticamente e consegue então acompanhar-nos. Porque nós às vezes sentimos certas atitudes de outras pessoas, isto já estou a falar um bocado mais no geral. Sim. As pessoas têm algum tipo de atitude para nós que nos magoa, que continua a magoar, continua a fazer sempre o mesmo tipo de coisas, a ter o mesmo tipo de palavras e só quando nós mudamos em nós e, por exemplo, neste caso a percepção de dizer assim, ok, essa é a tua realidade, não é a minha, esse é um problema que é teu, és tu que não estás bem contigo própria, não é nada pessoal, não é nada comigo, portanto eu não vou levar isso a peito. Então, quando tu começas a ter também esta mudança de consciência, eu acho que é precisamente aí que começa a abrir a parte da nossa própria vibração e de começar a emanar esse tipo de ondas e que começas a ver então a mudança depois na outra pessoa e começas a ver que a pessoa já não está a fazer as mesmas coisas, porque tu próprio já tens também outra consciência. É muito sobre nós e não tanto sobre os outros. Sim, por isso é que eu digo montes de vezes que é na consciência de mim que eu ganho clareza em relação aos outros. Exato, perfeito. E por hoje é tudo. Portanto, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Eu sou a Wanda Roberto. Eu sou a Filipa Barbosa. E ficamos por aqui. Encontramos-nos no próximo Rashcast, na verdade, não é crua, acerca dos relacionamentos tóxicos e abusivos. Até à próxima. Até lá.